O que é a justiça? Onde termina a justiça e onde começa a vingança. Há quase 2.500 anos, o dramaturgo grego Ésquilo nos forçou a encarar essas questões em sua obra-prima, a trilogia Orestia ou Oresteia. Neste vídeo de hoje, nós vamos mergulhar na primeira e mais brutal parte dessa história, chamada Agamemnon. A peça narra o retorno de um rei vitorioso da Guerra de Troia, mas em vez de glória, ele encontra um palácio assombrado por crimes do passado e uma esposa que por 10 anos não planejou sua recepção, mas sua execução. Olá, vulgar, meu nome é Otton Sá e aqui no nosso canal Reforma Clássica estou compartilhando o meu processo de autoeducação a partir da leitura da coleção dos grandes livros do mundo ocidental publicado pela Enciclopédia Britânica. E como eu falei no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a primeira peça da trilogia da Oresteia ou da Orestia. Hoje nós vamos falar sobre Agamemnon, a versão que eu tenho em mãos é esta daqui. Então nesse vídeo a gente vai fazer mais que um simples resumo. A gente vai desvendar uma terrível maldição que deu início a tudo. A gente vai tentar analisar a mente complexa dos seus personagens, entender por que Agamemnon é um pilar da literatura ocidental e uma aula sobre a natureza da violência. Por isso, fica comigo, me acompanhe aqui um pouquinho nessa conversa de hoje sobre esta peça visceral chamada Agamemnon. Para a gente entender a morte de Agamemnon, a gente precisa voltar a 2 gerações. A sua família, a casa de Atreu, estava amaldiçoada. Casa de Atreu, tá parecendo Game of Thrones, mas não, é teatro grego. Então tudo começa com o avô de Agamemnon, 2 gerações anteriores, chamado Pélops, que traiu e assassinou o homem que o ajudou a conquistar a sua esposa. Ao morrer, essa vítima lançou uma maldição sobre essa descendência de Pélops, que são os Atreus ou Atridas. A maldição floresceu de forma macabra nos filhos de Pélops: Atreu, pai de Agamemnon, e seu irmão Tiestes. Numa disputa pelo poder, Atreu cometeu, isso daqui é bem pesado, um dos atos mais hediondos da mitologia. Ele descobriu ali que Tiestes estava tentando planejar um negócio para ele e em um banquete ele serviu a carne dos seus próprios filhos a Tiestes. Ou seja, ele matou os seus sobrinhos, e ofereceu os seus sobrinhos mortos ao seu irmão Tiestes. Esse foi o pai de Agamemnon. Então, nesse ciclo de ódio, canibalismo, vingança, é que Agamemnon nasce. Portanto, ele não é apenas um rei, mas ele é um herdeiro e um herdeiro de uma dívida de sangue. Mas Agamemnon não foi apenas vítima da maldição. A gente poderia olhá-lo e falar assim, bom, ele é apenas vítima da sociedade. Ele é apenas vítima de sua hereditariedade. Ele é apenas vítima dessa maldição. Não. Ele próprio, o Agamemnon, alimentou com sangue de sua filha este ciclo vicioso, esta maldição. Então, para que a frota grega conseguisse zarpar para a Guerra de Troia, a gente já falou sobre a Guerra de Troia no vídeo sobre a Ilíada, vou deixar aqui no card, Agamemnon sacrifica a sua própria filha como uma libação, a deusa Ártemis, que estava injuriada porque mexeram ali nos seus animaizinhos. Então, Agamemnon descreve esse dilema com palavras terríveis. Ele diz assim: será atroz o meu destino se resisto? Será atroz também matar minha filha. Porém, Agamemnon, diante dessa escolha, ele escolhe a glória da guerra em vez da vida de sua filha. Então ele não é tão inocente assim nessa maldição familiar. E essa escolha acende em sua esposa, Clitemnestra, um ódio que arderá por uma década. Então Clitemnestra teve a sua filha preferida, dizem as más línguas e as anedotas da mitologia grega,
que Agamemnon matou, sacrificou a filha preferida de Clitemnestra. E Clitemnestra é sem dúvida uma das personagens femininas mais complexas e poderosas da literatura. Ela justifica o assassinato do marido como se fosse um ato de justiça por Ifigênia, sua filha preferida. Mas a história de sofrimento dela, de Clitemnestra, é ainda mais antiga. A gente não recebe esse tipo de informação aqui na peça, mas o mito sobre Clitemnestra nos conta que Agamemnon, antes de se casar com ela, matou seu primeiro marido e o filho que ela teve com ele, forçando-a a esta união. Então ela estava casada com um homem que matou o seu primeiro marido e ela foi forçada a casar com ele. Além de matá-lo, matou também o filho que teve com ele. Então Clitemnestra sai desse estado de vítima, ela é uma vítima e ela se transforma em um algoz, uma mulher de inteligência afiada. Alguns vão dizer que bastante fria e calculista. Será que a gente tem uma psicopatia aí em Clitemnestra? Será? Essa mulher inteligente governa Argos por 10 anos, enquanto o rei Agamemnon está na guerra de Troia. Ela manipula todos ao seu redor com palavras de duplo sentido, até o momento de sua terrível vingança. Ela planejou isso, foi um crime premeditado, não foi um crime passional. Ela não demonstra remorso. Isso daqui é o que é o mais doido e visceral da peça. Ela não demonstra remorso pelo ato de vingança. Pelo contrário, exulta sobre o corpo do marido, descrevendo o sangue dele como uma chuva bem-vinda. Então você pode se perguntar, quem é Clitemnestra afinal? Ela é uma mãe enlutada? Ela é uma esposa traída? Porque quando Agamemnon retorna, inclusive da guerra, ele vem com uma concubina chamada Cassandra, né? Como espólio de guerra, ele vem com Cassandra. Então, uma esposa traída, é uma mãe lutada porque perdeu a sua filha, ou é uma mulher que foi violentada, que foi colocada num casamento que ela efetivamente não queria, ela foi forçada a se casar. Então, quem é Clitemnestra? Além disso, Clitemnestra é irmã de Helena, famosa Helena de Troia, Helena conhecida por toda a sua beleza. Então, quem é esta mulher? Ou será que essa mulher é uma tirana monstruosa? Será se ela é tudo isso ao mesmo tempo? Então, se você quiser saber mais sobre esses elementos de Clitemnestra, entender e aprofundar muito mais essa conversa, eu te convido a participar da nossa plataforma exclusiva do Reforma Clássica, clicando no link da Queerify aqui embaixo, porque lá eu tenho uma conversa completa sobre esta primeira peça da Oresteia chamada Agamemnon. Só que o clímax antes do crime acontece quando Clitemnestra convence Agamemnon a entrar no palácio pisando em tapetes de púrpura. Este daqui não é um mero detalhe, é um ato carregado de simbolismo. Por quê? Agamemnon sabe do perigo de receber tais honrarias. E ele diz o seguinte: tais honrarias cabem só a divindades. Então ele teme a híbris, aquela arrogância desmedida que para os gregos sempre vai atrair punição divina, porque ao se ter uma atitude de arrogância, é como se o ser humano invertesse a ordem cósmica. E este ato é um dos atos mais gravosos da mitologia grega. Mas Clitemnestra, com uma retórica genial, trisca lá no orgulho de Agamemnon e ele acaba cedendo. Então, ao caminhar sobre este tecido luxuoso, Agamemnon está simbolicamente trilhando um caminho de sangue que o leva direto para a sua própria morte. Então ele comete esse ato de arrogância, de híbris, selando o seu destino. No final, a justiça de Clitemnestra e seu amante Egisto, que era filho de Tiestes, irmão
do pai de Agamenon não traz paz. Então, como é que um ato considerado um ato justo não gera paz? Este é um ponto de observação importante para você analisar durante a leitura do texto. O coro de anciãos, no final do texto, vai dizer o seguinte, né, que representava ali a voz de consciência da cidade. Ele vai profetizar o futuro. Ele adverte os novos tiranos. Ele diz assim: um Deus há de guiar Orestes para cá. Quem diabo é Orestes, Otton? Orestes é o filho, um dos filhos de Agamenon com Clitemnestra. Então a peça termina sem resolução. Mas o que a gente percebe é que a vingança não trouxe justiça. Apenas preparou o palco para a próxima vingança, retroalimentando, portanto, o ciclo sem fim dessa maldição da casa de Atreu. Então, um novo e terrível elo foi adicionado a essa corrente da maldição. E o sangue de Agamenon, portanto, clama pelo sangue de seus assassinos. Uma dívida que Orestes, seu filho, será obrigado a pagar. E nós vamos falar sobre isso no próximo, na nossa próxima conversa, da próxima peça. Esse é assunto para o próximo vídeo. Então essa foi uma breve análise de Agamenon, uma tragédia que nos mostra como a vingança pessoal, mesmo que nascida de uma dor compreensível, apenas alimenta um ciclo interminável de violência. Só que essa história não acaba aqui, né? Esse é apenas o primeiro ato dessa nossa trilogia. No próximo vídeo a gente vai analisar Coéfras, que é a segunda parte, da Oresteia, onde Orestes, esse filho exilado, retorna para cumprir a ordem de um Deus e enfrentar a escolha mais terrível de todas. Qual será a escolha mais terrível do que a escolha que Agamenon teve de matar sua própria filha? A gente tem aqui um dilema, um novo dilema. Orestes deve matar sua mãe para vingar o seu pai? E para você, essa vingança de Clitemnestra foi um ato de justiça ou não? Diante do contexto que eu falei aqui, você percebe que Clitemnestra teve um ato justo ou foi uma vingança pessoal? O que tu acha? Me diz aqui, deixa as tuas opiniões aqui no comentário que eu vou adorar conversar com você. Só que se você quiser mergulhar mais fundo nessa conversa sobre esses livros clássicos, você se inscreve aqui no canal, ative o sininho, deixa o seu like aí no vídeo, mas também eu te incentivo a apoiar o nosso projeto. E dentro da plataforma exclusiva que você pode acessar clicando aqui no link da Qify, a gente tem muito mais de detalhes sobre esta tragédia grega chamada Agamenon e todas as outras tragédias que estamos lendo no nosso projeto aqui do Reforma Clássica, tá bom? Eu estou seguindo a leitura da coleção chamada The Great Books of the Western World, publicada pela Enciclopédia Britânica. Então a gente está neste processo de autoeducação tentando sair da nossa vulgaridade. E um elemento muito importante para a gente sair da vulgaridade é entender sobre justiça, entender sobre arrogância. E é sobre esta temática que nós estamos trabalhando em A Oresteia. Então, te convido a acompanhar de maneira mais profunda, mais calma, mais tranquila, clicando no nosso link exclusivo para acesso à nossa plataforma do Reforma Clássica. Então, eu já deixo aqui a playlist para você ver quais os vídeos nós já
conversamos, nós já postamos sobre o nosso percurso aí do Reforma Clássica, esse engajamento numa educação liberal que vai visar, que vai ter o objetivo de me tirar, assim como espero que você também, da nossa vulgaridade e fazendo com que a gente alcance uma aristocracia intelectual. Beijinhos e até a nossa próxima conversa. Tchau, tchau.